Você sabia que a gente pode estar respirando plástico? Os chamados microplásticos são fragmentos de até 5 milímetros e eles estão em toda parte. Por serem pedacinhos tão pequenos, eles podem ser encontrados na terra, no mar, nas reservas de água doce e até mesmo no ar. Além de respirar microplástico, as pessoas também ingerem na água, no mel e nos frutos do mar. Tanto que, por semana, o ser humano pode ingerir cerca de 5 gramas de plástico, o equivalente a um cartão de crédito. Esses resíduos estão espalhados por todos os oceanos e foram encontrados nos 4 cantos do globo, desde o Monte Everest, o pico mais alto, até a Fossa das Marianas, o vale mais profundo. Mesmo com um tamanho tão pequeno, o plástico representa uma questão em nossa sociedade que é gigante. A poluição causada pelo lixo plástico é uma das questões ambientais mais urgentes para a humanidade. Isso porque a produção de plástico de uso único é muito maior do que a capacidade do planeta de lidar com ela. Os plásticos derivados da extração de combustíveis fósseis foram criados há pouco mais de um século, mas a produção e o desenvolvimento de milhares de novos produtos e embalagens plásticas ganharam impulso após o fim da Segunda Guerra Mundial. Desde então, os plásticos revolucionaram a medicina, tornaram as viagens espaciais possíveis e salvaram milhões de vidas, com capacetes, incubadoras e equipamentos para armazenamento de água potável. O mundo como a gente conhece hoje, sem plástico, não existiria. No entanto, as comodidades que o uso de itens de plástico possibilita levaram a humanidade à cultura do consumir e descartar. Produtos como sacolas e embalagens de alimentos podem ter vida útil de horas, algumas vezes de minutos, mas demoram séculos para se decomporem no meio ambiente. Materiais plásticos levam ao menos 450 anos para serem totalmente decompostos. Durante todo esse tempo, seria preciso recolher o lixo e armazenar em locais adequados, até que o material pudesse ser reciclado ou fosse decomposto. Mas não há espaço adequado para dar conta de armazenar todo o plástico fabricado diariamente no mundo todo. Só no Brasil, a quantidade de plástico produzida é superior a 13 milhões de toneladas por ano. Especialistas rejeitam a possibilidade da reciclagem como uma saída para essa crise. Até mesmo plásticos de base biológica ou biodegradáveis são nocivos e representam uma ameaça química, semelhante aos plásticos convencionais. Além disso, um dos problemas do plástico não é perceptível a olho nu e só aparece quando a gente observa os danos, que não são nada pequenos. Os fragmentos microscópicos de microplásticos são capazes, em tese, de entrar na corrente sanguínea e atingir órgãos como fígado, rins e cérebro. Mas como é possível um microlixo ter se tornado um problema tão significativo? Segundo a oceanógrafa Manuela Diort, do Departamento de Ecologia Global da Carnegie Institution for Science, se estima que cerca de 90% dos microplásticos encontrados em ecossistemas costeiros estejam na forma de microfibras. Desse total, grande parte vem da lavagem de roupas sintéticas. Hoje em dia, 60% das roupas são fabricadas a partir de fibras de plásticos, principalmente nylon, acrílico e poliéster. Quando lavamos essas roupas, milhares de fibras são liberadas e muitas escapam dos filtros das máquinas de lavar e das estações de tratamento de esgoto e vão parar nos rios e oceanos. Esse é um documentário do A Prova Total, cursinho online com o maior número de alunos nota 1000 na redação do Enem. Os alunos do A Prova Total têm preparação em alto nível, com o método inteligente do professor Paulo Jubilu, que realiza o sonho da aprovação nos vestibulares mais concorridos do país. Siga o canal e ative a notificação, pois toda semana tem um novo episódio.
Um estudo feito pelo Instituto Oceanográfico da USP em 2014 revelou que na região de Santos, litoral de São Paulo, existem pellets, que são pequenas esferas usadas para produzir materiais plásticos, enterrados a até 2 metros de profundidade na areia da praia. Na mesma região, 75% dos mexilhões recolhidos do mar tinham registro de ingestão de microplásticos. Pesquisas baseadas em experimentos de laboratório indicam que as partículas plásticas podem afetar o crescimento, a reprodução, o desenvolvimento e mesmo a sobrevivência de organismos marinhos, além dos efeitos físicos, como a obstrução do trato digestivo de organismos menores, os efeitos químicos das micropartículas ingeridas ou inaladas por humanos e animais, preocupam os cientistas. Os microplásticos podem ser vetores de micro-organismos e contaminantes, como poluentes orgânicos persistentes, chamados POPs. Esses poluentes são compostos sintéticos resistentes à degradação no ambiente e são usados na produção de panelas antiaderentes, roupas, tintas e materiais inoxidáveis, por exemplo. Existem 2 tipos de substâncias associadas a essas partículas: as que já vêm com plástico e aquelas que são adsorvidas, que podem incluir metais pesados e POP. Substâncias típicas do plástico, fitalatos e bisfenol A, são conhecidas como disruptores endócrinos, ou seja, são capazes de alterar o funcionamento do sistema hormonal. Os plásticos são feitos de uma combinação complexa de produtos químicos para que tenham resistência e flexibilidade. É essa combinação que pode deixar tóxico esse material tão presente no dia a dia. Existem mais de 10.000 produtos químicos usados em plásticos. 2.400 são potencialmente preocupantes. Muitos são não regulamentados adequadamente em muitos países. E 901 produtos químicos não são aprovados para uso em embalagens de alimentos em algumas jurisdições. Além dos riscos químicos, outro fator preocupante do uso indiscriminado de plástico é a quantidade de material que vira lixo. 85% dos resíduos que chegam aos oceanos são plástico, e a previsão é de que nesse ritmo, até 2040, o volume de plástico que vai para o mar seja 3 vezes maior. A estimativa é de que sejam despejadas nos oceanos entre 23 e 37 milhões de toneladas de plástico por ano. Isso significa cerca de 50 quilos de lixo por metro de costa em todo o mundo. Como consequência, todas as espécies marinhas, desde plânctons e moluscos até aves, tartarugas e mamíferos, enfrentam riscos de envenenamento, distúrbios comportamentais, fome e asfixia. Corais, mangues e ervas marinhas também são sufocados por detritos plásticos que os impedem de receber oxigênio e luz. Os custos da poluição plástica no turismo, na pesca e na agricultura foram estimados em 6 a 19 bilhões de dólares em 2018. O problema da poluição nos oceanos é enorme e é global. Bem no meio do Oceano Pacífico fica a Grande Mancha de Lixo, que tem uma área equivalente a 2 vezes o território da França. Essa mancha de lixo é resultado do acúmulo de detritos, principalmente de plástico, e é considerada como uma das maiores catástrofes ambientais produzidas pela humanidade. 80 mil toneladas de lixo plástico compõem uma área de 1,6 milhão de quilômetros quadrados, que fica entre a costa do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e o Havaí. Detritos de diferentes países lançados em curso d'água desaguam no mar e vão parar ali. No local, microplásticos se acumulam junto de pedaços de lixo que podem chegar a quase 2 toneladas. A incidência de correntes marítimas no Oceano Pacífico favorece a acumulação do lixo nessa região do planeta, e a tendência é só aumentar. Um estudo divulgado em 2016 pelo Fórum Econômico Mundial de Davos indicou que até 2050 os oceanos terão mais pedaços de plástico do que de peixes. E essa mancha do Pacífico é apenas um dos giros que se movem pelos oceanos do planeta em um círculo sem fim. Os giros são parte de uma esteira transportadora oceânica, dirigida pelas correntes que se movem ao longo da superfície dos oceanos, fluindo no sentido horário no hemisfério norte e no anti-horário no sul. Como as correntes se comportam como imensas banheiras de hidromassagem,
Elas acabam empurrando fragmentos para mais perto do centro, onde se acumulam em concentrações mais altas, devido à redução da ação dos ventos e das ondas. Ao todo, existem 5 grandes giros oceânicos, esse no Pacífico Norte e outros no Pacífico Sul, Atlântico Sul e Norte e no Oceano Índico. Eles são grandes sistemas de correntes oceânicas circulares que acumulam objetos flutuantes, que podem ser alguns dos mais de 1.300 containers perdidos todos os anos no mar, ou até mesmo patos de plástico. Uma das perdas de containers mais conhecidas do século XX envolveu mais de 29 mil brinquedos de banho, incluindo patos, tartarugas e sapos embarcados da China para os Estados Unidos, em 1992. Pouco tempo depois, esses patos começaram a aparecer em praias e continuaram a ser encontrados por mais de 2 décadas depois do incidente. Além dos riscos químicos e os problemas decorrentes do acúmulo de lixo na natureza, segundo a análise da ONU, divulgada na ocasião na 26ª Conferência sobre Mudança do Clima, o plástico também é um problema climático. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente alerta que uma redução drástica do uso de plástico desnecessário é crucial para enfrentar a crise global de poluição. Em 2015, foi estimado que os plásticos estavam ligados à produção de 1,7 gigatoneladas de gás carbônico equivalente. Em 2050, esse número deverá aumentar para aproximadamente 6,5, 15% do orçamento global de carbono. Acelerar a transição para energias renováveis e adotar abordagens circulares ajuda a reduzir os resíduos plásticos na escala necessária. Mas, apesar de os especialistas apontarem para essas soluções, elas só vão funcionar quando colocadas em prática. O planeta precisa da vontade política e da ação imediata dos governos, em escala global, para enfrentar essa crise crescente, criando leis adequadas e exigindo regulamentação das indústrias. Isso porque as grandes indústrias usam o polímero para fazer seus produtos mais rapidamente, de forma mais barata e com uma menor vida útil. O problema não é fazer carros com partes plásticas, ou fabricar próteses e equipamentos médicos usando polímeros. O problema está em fabricar itens de plástico, simplesmente porque são mais baratos e mais rápidos de serem produzidos, gerando lucro para as empresas, mas prejuízos para o planeta. A esperança da solução dessas questões está em agir coletivamente, proteger e restaurar os oceanos e todos os ecossistemas afetados pela poluição. É urgente a necessidade de redução do consumo de plástico na sociedade. Isso pode ser feito através da adoção de práticas de consumo e produção sustentáveis, do desenvolvimento de alternativas pelas indústrias e de uma maior conscientização do consumidor para encorajar escolhas mais responsáveis.